Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Dentro da Rede. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Juvenal Júnior, que é sócio gestor da filial da Investmart de Curitiba. Juvenal, muito obrigado, um prazer você estar aqui. Por favor, se apresente para a turma para eles te conhecerem também. Fala pessoal, quem fala aqui é o Juvenal. É um prazer, Bruno, estar aqui juntamente com você, compartilhando um pouco do nosso trabalho de assessoria. Para quem não me conhece ainda, sou o Juvenal, sou sócio gestor aqui da filial de Curitiba, sou sócio também da Investmart, né, que hoje é um dos maiores escritórios credenciado à XP. Então, para falar um pouco de mim e um pouco do escritório, no mercado de investimentos estou há mais de 9 anos, atuando nesse sentido. Aqui na Investmart, hoje nós somos um escritório com mais de 60 filiais em todo o Brasil. Somos em mais de 800 assessores e colaboradores, mais de 1.000, né? Tem essa diferença. E hoje a gente está presente em todo o Brasil. Esse é o nosso foco também de crescimento. Temos mais de 15 bi sobre custódia. É bem possível que quando assistir esse vídeo pode crescer. Mas esse é um pouco do meu trabalho aqui na Investmart, um pouco do nosso escritório também. Ah, legal. E, Juvenal, aproveitando que você comentou da Invest, hoje é o escritório com maior número de assessores, né? Então, para o assessor que está querendo entrar, começando a entrar no ramo, o que vocês mais prezam para um candidato que, vamos supor, estou começando, sou aí de Curitiba, quero trabalhar aí com o time de vocês, Juvenal. O que precisa? Conta para a turma. Bacana. Acho que a primeira coisa que o assessor pode ter em mente é a inteligência emocional, porque muita gente conhece o mercado financeiro e você tem diversas áreas para trabalhar. Na assessoria de investimentos, não é do dia para a noite que você consegue montar uma carteira de clientes, né? Então, pode ser que isso aconteça, é claro, mas o normal é que você trabalhe ali dia após dia, você tenha resiliência, você tenha intensidade comercial. Acho que é uma das coisas que a gente preza bastante, inteligência emocional, intensidade. Então, com base nesse aspecto ali interno do assessor, eu acho que ele tem condições de ser um bom assessor. Paralelo a essa parte pessoal dele, o que ele pode trazer como mala, né, como bagagem? É conhecimento técnico, é ter um perfil mais comercial, porque a gente lida com pessoas dia após dia. Então você tem que ter esse filtro de falar com pessoas, ter esse interesse, né, de conhecer mais sobre pessoas, buscar resolver problemas no caso. Então, se a pessoa tem inteligência emocional, se ela tem essa intensidade comercial trabalhar e ela tem esse aspecto comercial e técnico, no caso, de entender sobre o mercado, eu acho que ela tem total assim, chance de ter um sucesso na vida de assessor. Juvenal, eu acho que a gente compactua basicamente com as mesmas ideias, mas eu queria ouvir um pouco de você para você compartilhar com a turma. Normalmente, eu vejo as pessoas entrando no mercado excessivamente preocupadas com a parte técnica, que é, claro, muito importante, né? Sem o técnico a gente nem começa porque a gente nem tira ancora. Mas toda vez que eu converso aqui com vocês, gestores, assessores do mercado, vocês falam muito da parte emocional, da intensidade comercial. Como que é essa balança para você? Por que você começou falando com inteligência emocional, com intensidade comercial, e não, tipo, tem que ser o Warren Buffett dos investimentos, tem que saber tudo sobre investimentos? Como que é essa questão? Como vocês trabalham dentro da Invest? Ah, legal. Acho que para falar isso, a gente sempre gosta de usar exemplo próprio, né? Então, assim, falar um pouco de como eu entrei na Investmart. Eu sou engenheiro civil, né? Então, comecei a minha carreira na engenharia e depois, quando eu fiz a transição para o mercado financeiro, eu sempre brinco que eu entrei como SDR, né? Então, aquela pessoa que tinha que ligar para agendar contatos ali, para reuniões com outros assessores. E a programação é que você fique 2 semanas, isso é um tempo atrás, né, um treinamento, 2 semanas como SDR, depois você se tornava assessor. Eu só fiquei 2 dias como SDR, eu consegui marcar tantas reuniões no LIS que eu fui, teoricamente, promovido a assessor, né? E aí depois mudou ali da assessoria da mesa digital, assessoria exclusiva ali no meio, e depois o private que a gente chama hoje, né? Então, pegando esse exemplo que eu acabei de citar, que você perguntou como é que é o dia a dia, como é que é esse trabalho, a pessoa precisa ser tecnicamente, eu digo para você que o mais difícil hoje é marcar reunião. O mais difícil é marcar reunião. E como a gente fala que talvez o assessor não tem que ter tanta preocupação com o técnico, porque tem líder. Então, eu participo da reunião juntamente com o assessor. Então, no pior cenário, a gente pode participar da reunião e ajudar. Claro que isso não tira a responsabilidade do assessor. Mas, no primeiro momento, ele precisa captar, ele precisa trazer clientes, ele precisa fazer reunião. Então, por que a gente fala que o técnico ele pode andar, não é que vai ficar para trás, mas ele pode andar de lado conforme ele vai crescendo no comercial? Porque aos finais de semana, a gente sempre brinca, né? É claro que cada um tem sua agenda, mas o sábado e domingo você pode utilizar ele contra você
ou a seu favor. Então, se você trabalha de segunda a sexta, e eu estou considerando só trabalho horário comercial, o estudo, ali um curso, uma certificação, tudo isso você pode fazer pós-trabalho. Só que durante o dia você não tem como pegar uma apostila e estudar, você tem que ligar, você tem que falar com o cliente. Então, por que a gente traz essa política que o assessor ele pode vir, talvez ali no começo, no começo, seja que não é de banco, não tenha tanto conhecimento técnico, porque a gente ajuda ele a esse processo inicial. Então a gente faz treinamento de como ligar, de como fazer reunião. Isso estou falando de um assessor digital, tá? Aquele assessor que não tem experiência de fato no mercado e quer iniciar. Quando é um assessor que veio de banco, ele tem a cultura do banco. Então a gente precisa passar a cultura do mercado financeiro, que talvez ele não tenha essa vivência. Então, para cada perfil, a gente tem uma adaptação de treinamento. Então a gente busca fazer isso dentro do escritório, e assim a gente tem pessoas que vêm de grandes bancos, a gente tem pessoa que está fazendo transição de carreira. Então a gente tem um treinamento ali que vai ajudar cada perfil, tá? Assim, nenhum assessor, né, Juvenal e pessoal que estiver ouvindo, ele vai fazer a reunião e aí, por não saber montar uma carteira, ele não vai conseguir levar o cliente. A gente está aqui para ajudar, né? O Juvenal vai lá e monta a carteira, no pior dos casos, vai lá, senta junto e monta. Agora, se o assessor não vai atrás de fazer a reunião, marcar a reunião, conversar com o cliente, tomar um café com o cliente, aí não chega nem no momento da gente usar o conhecimento técnico, né? E o conhecimento técnico acaba não adiantando muita coisa. E, por exemplo, na Espartano você comentou que a Alexandra, né, que é minha aluna que está aí com vocês também, a gente fez hoje, no dia que a gente está gravando aqui, a gente fez a apresentação, né, a palestra que eles vão fazer para a próxima semana. Porém, para a palestra acontecer, tem que ligar e chamar as pessoas para a palestra, senão é uma palestra sem nenhuma pessoa, né? Por isso que acho que o Juvenal e eu também sempre friso que o técnico, claro que tem que ter, mas a intensidade comercial é o mais importante, é o que realmente vai fazer a diferença no final do dia. Concorda, Juvenal? Concordo 100% e ainda vou acrescentar o seguinte: hoje, quando a gente conversa com um cliente, né, claro que cada escritório tem uma política, né, que é a filial de Curitiba, a gente tenta trazer a cultura da InvestMart, claro que com algumas adaptações. E uma das coisas que a gente preza bastante, a gente carrega um princípio de levar a educação financeira e entender o cliente na totalidade. Então, quando você fala isso, pode parecer complexo, mas o que é mais fácil? Você perguntar para o cliente quanto que ele ganha, quanto que ele guarda, ou quais são as principais necessidades dele, quais são as principais dores, o que preocupa o cliente. Essa pergunta que eu fiz pela segunda parte tem muito mais a ver do que você se interessar por pessoas e ter essa paixão comercial do que o técnico, porque o técnico você pergunta e anota lá. Então, com base nisso que você acabou de falar, a gente tenta tirar essa preocupação um pouco do técnico, que a gente já viu muito assessor inteligente, conhece o mercado como um todo, mas não sabia transmitir o que ele sabia ao cliente final. Então, por que a gente se preocupa muito com o comercial? Porque se você falar de uma operação estruturada, ela tem todo um formato. Mas como passar isso para um cliente que está lá, o empresário? Eu tenho muito cliente produtor rural, né? Uma característica da minha carteira. Às vezes está na fazenda o dia todo. Eu brinco, lá na fazenda trabalhando, fazendo o que tem que fazer. Como é que você explica uma operação para ele? Então, assim, você tem que entender primeiro a linguagem do teu cliente final. Como que ele fala, como ele se comunica. E aí isso exige muito do comercial. O técnico, ele acompanha. Então, o técnico vai exigir que você entenda no detalhe a tal ponto que você saiba explicar. Então, por isso que a gente não tem tanta essa preocupação de imediato com o técnico, porque isso você pode aprender. Agora, comercial, você pegar uma pessoa que não gosta de ligar, uma pessoa que não gosta de comunicar com pessoas, é difícil a pessoa perder esse perfil. Por isso que a gente preza muito por uma pessoa comercial que tem essa preferência por ligações, por trabalho humano, que a gente chama, né? E o comercial não necessariamente não pode até ser tímido, né? Eu já conheci assessores que são relativamente tímidos, mas pelo menos no 1 a 1 ali, conversando com as pessoas, elas se desenrolam e falam, explicam, senão vira um diamante sem lapidação, né? Sabe muito, mas não vai ter para quem falar todo aquele conhecimento. E eu reparei aqui, Juvenal, você estava comentando sobre o tempo, né? O tempo para o assessor construir a carteira, o tempo para o assessor se desenvolver. Mas todo mundo pergunta, quanto tempo? Quanto tempo você aí na Invest em Curitiba, vocês veem mais ou menos que é um tempo assim para o assessor se desenvolver? Claro que tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais devagar, mas tem uma média, uma ideia que vocês têm na cabeça, pelo menos? Olha, aqui depende um pouco da experiência do assessor, né? Depende um pouco da rede de contato que ele tem, mas hoje a gente costuma trabalhar que tem diversas formas de você entrar em contato com o cliente, tá? Tem diversas formas, não tem uma só.
Então, quando a gente costuma fazer o treinamento, a gente tem uma métrica que a gente consegue fazer aqui. Geralmente, um assessor que cumpre 3 funções, que a gente prega bastante: organização, intensidade, e ele tem essa paixão por gerar negócio, ele costuma andar ali em aproximadamente 3, 6 meses. Tá? O que é andar, Juvenal, em 3, 6 meses? A gente considera uma prospecção ali considerável de 1 milhão por mês, né? Então, aquele cliente, aquele assessor que já começa a gerar ali no início 500 mil, 1 milhão por mês. Então, já teve assessor aqui da nossa equipe que em um mês, é bom contar os relatos positivos, né, que no mês de novembro, diante de 800 assessores, ele foi o terceiro assessor que mais captou no Brasil inteiro. E foi um assessor que chegou recente à nossa equipe, ele conseguiu entender toda a estratégia que a gente montou, então tem trabalhado ali, tanto no LinkedIn quanto no trabalho, só que tem outros que, por exemplo, não conseguiram entregar o mesmo resultado. Então eu pego 2 casos pontuais, ali, outlier, que a gente chama, um deu muito certo rápido, e outros têm demorado a dar o resultado. Tudo a gente sempre concilia o seguinte: tudo vai pela organização e pelo trabalho do assessor. Então eu vejo que em 6 meses a 1 ano, um assessor com organização, intensidade comercial, inteligência emocional, ele consegue vencer as barreiras iniciais, que a gente chama que é vencer quebrar a barreira inicial, de você romper, na verdade. Então a gente trabalha aqui para que 3 a 6 meses ele já esteja trabalhando e rodando sozinho praticamente. Eu falo que é o lançamento de um foguete, né? A gente vê que os foguetes, normalmente, quando eles explodem, é na hora de romper a atmosfera. Rompeu a atmosfera, normalmente, não vai ter tantos problemas lá na frente. Porque esse comecinho realmente é difícil, né? O assessor tá ali, ele tem que fazer receita, a produção é comissionada, não tem experiência ainda, mas eu gostei do que você falou. Você falou organização, né? Inteligência comercial e intensidade comercial, perdão, inteligência Inteligência emocional. emocional. Vamos lá, porque eu concordo plenamente, né? E principalmente uma coisa que eu acho que tem cidade comercial, todo mundo pelo menos sabe o que tem que fazer. Mas organização, nem todo mundo sabe o que tem que fazer. Juvenal, por que organização? O que você Ótima enxerga na pergunta. Você organização? está perguntando isso para quem não é muito organizado, tá? Então, assim, eu tive que aprender da pior maneira possível a organização. Ótimo. Então, o que eu percebi? Aí eu vou contar novamente, eu não costumo falar muito de mim, mas eu vou contar do meu início, tá? Quando eu comecei na matriz lá no Rio de Janeiro, o que eu percebi? Eu tinha muita gente para ligar, muita gente para montar material, ou seja, aquelas pessoas que eu consegui ligar e confirmar a reunião. Só que eu tenho que montar ali uma apresentação. Depois da primeira reunião, tem todo o material que se apresenta para a segunda reunião. Então, quando eu percebi que tinha todo esse processo, eu falei, bom, eu não tenho como trabalhar de 9 às 18, ligar, agendar a reunião e montar material. Por que da onde veio a ideia de organização? Eu pensei o seguinte, e eu brincava que de fato eu era o primeiro a chegar no escritório todo dia, né? Se eu chegasse no escritório às 7 horas da manhã, teoricamente o trabalho começa às 9. Então eu pensei que de 7 às 9 eu tenho 2 horas para fazer tudo que eu precisava fazer. E aí eu comecei a testar. E aí, 7 horas da manhã eu chegava, preparava todo o material que tinha para organizar. Quando chegava 9 horas, já estava pronto para ligar, já estava pronto para fazer o material. E meu material que exigia ali trabalho e tempo já estava pronto. Esse foi o primeiro passo da organização. E aí eu comecei a pensar, tá, e depois do trabalho eu vou ganhar mais tempo? E aí eu comecei a pensar os trabalhos fora do horário comercial. E até que começou a ter muita demanda, eu pensei, e se eu utilizar meu sábado? Domingo não, que eu tenho que ir para a igreja, senão meu pastor vai me chamar a atenção, né? Mas eu pensei, sábado dá para utilizar também. Claro que hoje eu não preciso mais fazer isso. Mas o que eu pensei? Eu preciso trazer uma organização do que eu preciso fazer naquela semana, naquele mês e naquele dia. Se eu tiver anotado e organizado, eu consigo entender qual é o meu foco naquele dia. Então eu passei a organizar o que eu precisava montar naquele dia, o que era a pendência da semana, quem eu precisava fazer reunião, quem eu precisava ligar. Quando eu percebi isso, eu pude andar mais rápido. Então, quando eu olho a minha agenda hoje, eu sei que eu vou fazer 4 horas, eu sei que eu vou fazer às 5, às 18, eu sei a hora que eu vou sair do escritório, eu sei a hora que tem dias que eu tenho que chegar mais cedo no escritório. Tudo isso parte pela organização. Então, eu tive que aprender da pior maneira possível, né? Porque eu perdi muitas reuniões, chegava em uma reunião, tinha que montar carteira expressa, então eu falei, não dá para fazer dessa forma. Então, por isso que eu falo que foi da pior maneira possível que eu tive que aprender a trabalhar a organização ao meu favor, no caso. Não, assim, sempre fui bem organizado, mas realmente eu não entendi o valor disso. Hoje eu penso assim, eu acho, né, eu não conheço ainda, eu estou procurando alguém que tenha sucesso, que seja totalmente desorganizado. Eu acho que não tem, Juvenal. Eu A não acho ser que que tenha uma secretária, né? ou contrata alguém para organizar para ele, porque ele mesmo não deve ser, ele ou ela não deve ser desorganizado. Ainda não apareceu.
Porque, assim, eu acho que o assessor tem que fazer muitas atividades, né, Juvenal? É muito lead, é muita gente para ligar, é muita gente me liga amanhã, me liga depois, me liga na semana que vem que vai entrar o dinheiro, resgata para mim tal dia, porque eu preciso para tal dia. Cara, se não tiver organização, literalmente a gente começa a deixar o dinheiro em cima da mesa, né? Por mais organizado que eu seja, eu acho que eu já passei por situações assim que falei, putz, eu deixei dinheiro em cima da mesa, sabe? Eu perdi, esqueci aquela ligação, esqueci aquele número, esqueci aquele resgate que ele ia resgatar naquele dia. Então, eu concordo 100%. Eu acho que assessor desorganizado não vai chegar muito longe. E É, dá dó, porque às vezes o cara tem intensidade, já vi cara que tem intensidade, mas é tão desorganizado que, assim, não sabe para quem ligou, não sabe quando ligou, não sabe qual a próxima atividade, fica completamente perdido, né? eu digo que sempre a métrica final da tua organização, na minha visão, tá, é o final do mês de quanto você recebeu. Então eu falo com os assessores. Qual é a métrica? Se está dando certo ou errado? É o final do mês, de quanto você é remunerado pela tua carteira, quanto tem gerado de negócio, né? Então, isso pode ser a pior forma de você aprender? Pode, mas o assessor ele tem que entender que, assim como o advogado ele se planeja para uma reunião, o médico, a minha esposa no caso, ela se prepara para uma consulta médica, por exemplo, o assessor ele é uma pessoa muito importante na vida de um empresário, na vida de um médico, na vida de um advogado. Então, a gente tem essa parcela de preocupação que a gente cumpre muito bem. Então, se você entender a tua importância, por natureza, o assessor vai pensar o seguinte, tá, eu tenho que me encontrar com o Bruno. Quem é o Bruno no mercado hoje? Qual a experiência que ele tem? Geralmente, para o Bruno, que é especialista em investimentos, qual deve ser a média, ou a média não, ou o padrão de dores? Então, você já pega outros exemplos que você tem na carteira. Isso tudo você não consegue fazer em 1 minuto. Você não consegue fazer em 5 minutos, exige um tempo inicial. Então, se você chegar, a gente brinca, né, de peito aberto para cada reunião, você pode saber conduzir. Você pode saber conduzir a reunião pelo teu jeito comercial, mas a chance de você não entender a dor daquele cliente vai ser muito grande. Eu concordo. Acho que isso é muito importante. Então, assim, inteligência emocional você já comentou um pouquinho, organização também. Beleza. Intensidade comercial, para quem nunca ouviu falar. Eu vou começar falando essa, vai. Para mim, uma coisa que eu sempre falo para os assessores, principalmente início de carreira sem cliente, o cara tá sem cliente. Pessoal, vamos colocar o dado tradicional, das 9 às 6 é prospecção de cliente. Não tem outra atividade. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, Juvenal. É mais ou menos por aí? Como é que vocês entendem a intensidade comercial aí dentro da Invest em Curitiba? Legal. Assim, eu posso falar um pouco da Invest Brasil, né, mas trazendo um pouco da Invest Master aqui em Curitiba, que é a nossa área de atuação. E o que eu posso dizer para você que é a intensidade comercial? Não é também sair ligando igual um doido e ligando sem ter foco, né? Não é assim isso que a gente chama de intensidade comercial. Mas eu acho que a intensidade comercial, ela começa pelo desejo de fechar negócio. Começa antes. Né? Não é pegar o telefone e sair ligar. Então a gente trabalha com muitas campanhas aqui, com muitos programas assim internos para motivar o assessor, para prospectar, seja uma viagem, seja isso ou aquilo, porque a gente quer mostrar para ele que o resultado depende dele. Isso é uma coisa que parece muito óbvio, mas fica escondido, que as pessoas não conseguem entender. Então, hoje, o resultado da minha carteira, o resultado dos meus clientes, ele vai depender de mim. Então, a bolsa subiu bastante, vai depender de mim entrar em contato com os clientes e falar, olha, a gente pode fazer uma operação estourada, a gente pode fazer isso para segurar a alta, vai depender do meu esforço. Então, a intensidade comercial, quando você entende que depende de você o teu resultado, aí você vê que onde você pode virar o jogo. Então, onde traduz a intensidade comercial? De manhã logo cedo, na organização do seu material, então é chegar motivado, é preparar o que você vai fazer durante o dia, é durante o dia as pessoas com quem você vai ligar, porque o assessor pensa que intensidade comercial é fazer 200 ligações, mas a forma como você liga transmite se você está motivado ou não. Então, a forma de falar com as pessoas, de querer... Melhor fazer 20 bem feitas, né? Exato. 20, 50 bem feitos, com qualidade, com energia, né? É por isso que a intensidade comercial não é sair pegando o telefone e ligar para todo mundo, né? Porque se você ligar desmotivado também, não vai dar certo. Então, a intensidade, ela parte disso, de você querer fechar negócio. A gente chama que, se você não tem amor pela profissão, dificilmente você vai ficar. Porque é uma profissão que a todo momento você precisa tirar o melhor de você. A todo momento. Não existe um dia que eu falo assim, vou trabalhar 6 meses sem fazer nada e tudo vai caminhar para melhor. Não, exige de você treinar, exige de você estudar mais. E essa é a parte que tem que gerar intensidade, né? Então a intensidade é no estudo, é na organização, é no cold call, é numa reunião, é na prospecção fora do escritório. Então quando você pega esse bolo, você tem ali o resultado que é a intensidade, mas começa bem lá no início mesmo na profissão. É uma profissão
que visa o empreendedor, né? O assessor é um empreendedor, porque tudo isso a gente tem quando a gente empreende. O empreendedor tem que ter essa vontade, tem que ter essa garra, tem que ir para cima. E quando a gente fala de assessor de investimentos da maneira que a gente trabalha, né, Juvenal? Nós estamos lutando para construir nosso portfólio de clientes, nossa carteira, aquilo que é a médio e longo prazo. E acho que esse é o legal da profissão. O pessoal assusta muito no começo, que é difícil, é devagar, mas só vai ficando mais fácil, né? Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem, foi essa semana ainda, ela falou assim, poxa, eu estou pensando em ficar um tempo como assessor de investimentos para me preparar para depois fazer outra coisa. Falei, não faz sentido algum. Você vai começar, você vai ficar meses em uma profissão que nos primeiros meses é super complicada, né? Você está ali começando a pedalar, a hora que começar a ficar legal, você vai fazer outra atividade. É o contrário, eu acho que você deveria ser CLT, né? Eu falei para ele, arranja um emprego, vai ganhar um dinheirinho, e aí você vai para essa outra coisa que você queira fazer. Com esse mindset, assessor de investimentos, eu acho que a pessoa iria se frustrar, né? Falei para ela desse feedback. Não dá certo. Não dá certo porque se você não tiver a visão empreendedora, porque assim, uma coisa que o assessor tem que pensar, isso é algo que, quando eu fiz a transição de carreira da engenharia para o mercado financeiro, isso foi muito lógico para mim. E hoje eu percebo isso na prática. Você pode trabalhar, estou dando um exemplo seletista, tá? Não estou falando de um engenheiro empresário, mas você pega um seletista hoje, um engenheiro, talvez em 20 anos ele tenha uma projeção de crescimento salarial. Só que o assessor ele é exponencial, é diferente. Então, o assessor que ele começa a ganhar no primeiro ano é muito diferente do segundo, que é diferente do terceiro, que é diferente do quarto. Então, você vê muitos casos aí, muito famosos na internet, que cresceram exponencialmente, porque a pessoa que começa a trabalhar não tem essa percepção. Porque se você pode ganhar 100 mil no mês e 1.000 no outro, significa que é escalável. Agora, se você ganha 10 mil, não tem como você sair de 10 para 30, 50 mil da noite para o dia. Então, é essa percepção, quando o assessor tem em mente, isso por si só já gera motivação, na minha opinião, né? Eu tripliquei do segundo para o primeiro ano, eu tripliquei, e do terceiro para o segundo, na média, acho que eu quadrupliquei, alguma coisa assim. Aí do terceiro para o quarto, aí eu dobrei, aí eu não dobrei mais, aí eu aumentei um pouquinho. Mas aqui, é claro, né? A gente vai crescendo mais devagar conforme a gente vai ficando maior. Mas eu acho que essa sensação é difícil entender, nessa exponencialidade da profissão, conforme o nosso portfólio vai aumentando, conforme nossas habilidades vão aumentando também. Legal. E, Juvenal, para dar mais uma dica aqui para a galera, você já deu várias. Uma boa prática, assim, dos assessores aí, você olha para a turma, ainda investe e fala, cara, quem faz isso aqui, ó, vai bem na profissão. Sei que Bacana. tem 1000 dicas, mas uma dica, assim, ó, uma coisa que eu vi que falei, cara, esse cara aqui mandou muito bem, porque ele fez isso. Olha, eu vou dar uma sugestão aqui. Eu sou apaixonado por cold call, né? Então, assim, eu gosto de falar no telefone, é uma coisa que eu gosto de trabalhar, mas uma coisa que, novamente, aprendi da pior maneira possível, né? Meu maior cliente veio do LinkedIn. Meu segundo maior cliente veio do LinkedIn. Então, você tem que deixar uma dica para os assessores, e eu que gosto de ligar, de visitar as pessoas, é que a rede social, ela é um diferencial na tua profissão. E quem está falando isso, quem me conhece no privado, sabe que eu não curto rede social. Então, eu passei a utilizar o LinkedIn e o Instagram porque eu vi o quanto era bom para o escritório e para a minha profissão. Então, o assessor que tem essa percepção de trabalhar na rede social, seja LinkedIn, seja Instagram, é um assessor que vai ter um diferencial. E aonde eu comprovo isso? Clientes que quase não falavam comigo, assim era aquele atendimento superficial. Me mandava mensagem, pô, gostei daquele teu vídeo no Instagram. Eu falei, poxa, quase não fala comigo, mas viu meu vídeo no Instagram. Aí eu fiz um post no LinkedIn que eu tive um feedback de um cliente, pô, eu não sabia que tinha isso no mercado. Aí foi mais um insight para fechar um grande negócio, por exemplo. Então, eu tive o entendimento que a rede social hoje, na vida do assessor, quem trabalha, pelo menos quem sabe trabalhar ali, vai ter uma virada de chave, porque eu vejo os assessores hoje que trabalham com rede social e quem não trabalha, na minha visão, o trabalho é diferenciado. Não somente, não estou falando de números ali de financeiro por mês, mas o que você consegue agregar, as pessoas que você consegue alcançar. Então, uma dica que eu deixo, que eu vivi isso na minha experiência, é a rede social, ela te muda de patamar, se for o caso. Boa, excelente dica. Cara, posso contar até uma história engraçada? Eu Claro. comprei um cliente quase 1 milhão uma vez, por uma imagem que eu postei eu nem sei como é que chama isso daqui, mas no Stories do WhatsApp, chama status. Sabe o status do WhatsApp? Sim. Cara, uma vez eu postei uma imagem, e aí é aquilo, né? Claro, gerou o link, igual você falou. Eu postei a imagem, ele comentou na imagem,
falou, pô, que bacana, não sei o que tem, tal, tal, tal. Subiu uma reunião e eu captei o cliente, quase 1 milhão ali, deu quase 1 milhão, por um post de uma imagem da XP, um gráfico ali no WhatsApp, simplesmente. Eu acho que era Então, de não renda sei se você se variável. lembra que eu te contei da história do assessor que mais captou no mês de novembro aqui na nossa equipe. É. Então, ele captou como? Ele fez um post falando de aplicações internacionais, por exemplo. Publicou no Instagram. Aí uma pessoa que viu, que indicou, que chamou a outra e prospectou um grande cliente. Então, por isso que eu acho que a rede social é um bom diferencial para na vida do assessor. Muito bom. Galera, comentem aqui se vocês gostaram. Vamos mandar todos um abraço aqui para o Juvenal. Juvenal, posso deixar algum contato seu aqui para a turma te chamar, te conhecer, principalmente quem for aí de Curitiba e região, para entrar em contato com vocês? Claro, claro. Tem meu Instagram, tem meu LinkedIn, tem meu WhatsApp, se preferir, posso compartilhar aqui também. E quem tem interesse de conhecer um pouco mais da profissão, aqui a gente está com novas vagas, né? Então a gente abriu justamente pelo Bruno também, a gente chegou a conversar. Então, para quem tem interesse de conhecer mais sobre o mercado, ou que está fazendo a transição do banco para o escritório também, a gente está disponível para conversar. Legal. Então, ó, os contatos deles estão aqui embaixo do vídeo. Juvenal, muito obrigado, de verdade mesmo. Foi muito bacana, muito enriquecedor. Tenho certeza que o pessoal está curtindo demais. Eu que agradeço aí, Bruno, pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa profissão, principalmente do nosso escritório, e foi uma honra falar com você.